Como vivemos em uma localidade de colonização alemã, aprendemos durante a nossa vida escolar um pouco das razões e consequências da imigração para a nossa região. Mas quando falamos sobre a vinda dos imigrantes, wie war es? Im 19. Jahrhundert kämpfte die deutsche Bevölkerung gegen die Auswirkungen der industriellen Revolution, die in ganz Westeuropa passiert ist. Wegen des Einsatzes von Dampfmaschinen in den Plantagen waren viele Bauern arbeitslos und verpflichtet, die Felder zu verlassen und in die Städte zu gehen, wo die Industrie sich in dieser Zeit verstärkt hat. Obwohl einige Menschen Arbeit in den neuen Unternehmen gefunden haben, hatten viele Menschen, die hinter der Gesellschaftsschichten waren, nicht den gleichen Erfolg. Deswegen wurden sie in gemeinschaftliche Häuser zugeteilt, in denen eine Familie, die beispielsweise 6 Kinder hatte, in einem einzigen Zimmer leben musste. Diese Menge an Wohnräumen, Geld, Essen und die dazugehörige Krankheiten sind Faktoren, die die Abwanderung der deutschen Landbevölkerung beeinflussten, und deswegen kam die erste Einwanderer im Jahr 1824 nach Brasilien. Sie haben eine gefährliche Reise begonnen, die etwa 3 Monate dauert, auf der Suche nach einem besseren Leben. So lautete zumindest die Werbung der brasilianischen kaiserlichen Regierung. Chegando ao Brasil, a primeira parada dos recém-chegados era no Porto do Rio de Janeiro, local onde muitos já se estabeleciam. Entretanto, os outros deveriam ir ao sul do Brasil, uma vez que o governo brasileiro, em busca de povoar e desenvolver economicamente as regiões sulistas, oferecia incentivos para atrair imigrantes europeus, especialmente alemães, como forma de não só fortalecer a agricultura local, mas também de promover o branqueamento da população. As expectativas dos imigrantes eram altas, em razão da forte propaganda feita pelo Império Brasileiro na Europa. Portanto, muitos acreditavam que, ao chegar ao Brasil, receberiam grandes extensões de terra e teriam as condições necessárias para viver de maneira próspera. No entanto, a realidade rapidamente mostrou-se contrária. Os primeiros imigrantes que chegaram a São Leopoldo, a cidade que se tornou o centro inicial da colonização alemã do Brasil, enfrentaram grandes dificuldades. Ao desembarcar em terras desconhecidas, depararam-se com um ambiente hostil, florestas densas, falta de infraestrutura básica e um clima tropical ao qual não estavam acostumados. As terras oferecidas nem sempre eram tão férteis quanto esperavam, e a falta de apoio do governo, que tinha prometido moradia e ferramentas, em muitos casos agravou as dificuldades. Além disso, o isolamento geográfico das colônias e a barreira linguística contribuíram para o sentimento de frustração e solidão entre os colonos. No entanto, apesar das adversidades, os imigrantes alemães, especialmente São Leopoldo, demonstraram grande capacidade de adaptação e resiliência. Com o passar do tempo, as colônias alemãs foram se estruturando e as condições de vida melhoraram. As famílias dedicavam-se à agricultura, cultivando para a subsistência e, eventualmente, para o comércio, o que permitiu o desenvolvimento das primeiras vilas organizadas. A cooperação comunitária foi essencial nesse processo. Igrejas, escolas e associações foram criadas, desempenhando um papel central na manutenção da coesão social e no desenvolvimento da economia local. A religião luterana, por exemplo, foi um importante fator de união, ajudando a preservar as tradições e valores trazidos da Alemanha. Nesse cenário, a preservação da cultura alemã foi um aspecto notável ao longo do tempo, pois, mesmo em um ambiente tão diferente, os imigrantes conseguiram manter sua língua e seus costumes. Em São Leopoldo, assim como em outras cidades da região, até os dias de hoje é comum encontrar descendentes que falam o dialeto Hunsrück e que mantêm vivas as tradições de seus antepassados. A título de exemplo estão as festas tradicionais como o Oktoberfest e a culinária com pratos típicos como o chucrute, que demonstram como a cultura alemã foi preservada e integrada à vida cotidiana local. Essa preservação cultural foi mais do que uma forma de manter as raízes vivas. Ela moldou profundamente a identidade da região. Alguns elementos da cultura alemã, como a ética de trabalho, o espírito comunitário e a valorização da educação, tornaram-se parte da base cultural de diversas cidades gaúchas, assim como a tradição de pequenas propriedades agrícolas, organizadas de maneira eficiente, e do empreendedorismo que, na época, ajudaram a transformar a economia local, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento das colônias.
Na atualidade, as marcas da cultura alemã, por mais que levemente modificadas pelo tempo, ainda são visíveis em cidades fundadas por imigrantes. A arquitetura em estilo enxamel, por exemplo, que é típica das casas rurais alemãs, ainda pode ser vista, e festas como a Kerb, celebrações religiosas e comunitárias continuam a reunir descendentes e moradores para celebrar tais tradições. Além disso, as tradicionais músicas e danças folclóricas, chamadas tipicamente de bandinhas, que foram compostas com inspiração ou como adaptações de obras alemãs, também se tornaram tradição. Portanto, a imigração alemã foi, sem dúvida, um dos processos mais significativos da formação da identidade do sul do Brasil, já que, apesar das dificuldades e da quebra das expectativas iniciais, os imigrantes conseguiram não apenas sobreviver, mas prosperar, mantendo vivas as suas tradições e integrando-as à cultura local, ajudando a compor o mosaico cultural brasileiro com não só a língua, mas também a religião luterana, a tradição do ensino escolar, costumes culinários, arquiteturas e celebrações.